Êxodo 20, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos com a tua santa palavra aberta diante dos nossos olhos, reconhecendo, ó Pai, a riqueza de conteúdo, a riqueza de edificação, os tesouros que o Senhor tem nela. Ó Pai, muito mais do que nós podemos entender. Nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a riqueza da tua lei e pedimos, Pai, auxílio do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor, por meio dele, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que não seja um homem limitado, pecador, a falar, mas que seja o Senhor mesmo a falar por meio do vaso de barro, a edificar as vidas, a transformarmos, ó Pai, na semelhança do Teu Filho. Abençoa-nos, portanto, edifica-nos, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os 10 mandamentos seguramente são dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, em toda a cristandade, no judaísmo e no mundo de uma forma geral. Os 10 mandamentos são a base da maioria das constituições e dos códigos legais de todo o mundo. A maioria dos países, tenham estes países herança judaico-cristã ou não, refletem o que nós encontramos nos 10 mandamentos. Por exemplo, o direito à vida, o direito à família, a defesa da propriedade, são direitos fundamentais encontrados em todas as nações de bem do mundo. Em outras palavras, mesmo em nações em que não houve uma herança judaico-cristã, como em países do Oriente, matar é crime, furtar é crime. A família tem proteção. Então, observe como estes 10 mandamentos, que são altamente abrangentes, eles tiveram uma influência em todo o mundo, em todas as constituições e códigos legais da maioria dos países. A questão para nós nesta noite é: será que ainda hoje os 10 mandamentos têm utilidade? Será que ainda hoje os 10 mandamentos, eles são lei em vigor? Ora, nosso Senhor Jesus já respondeu isso.
No começo do seu ministério, no Sermão do Monte, ele disse: não penseis que vim revogar, cancelar a lei, mas vim cumpri-la. Não vim revogar, vim cumpri-la. E na sequência dessas palavras, Cristo passa em revisão alguns dos 10 mandamentos, resgatando o espírito da lei. Ouvistes que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que chamar seu irmão tolo, já pecou contra ele. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou. E um a um, Jesus vai puxando o espírito da lei. Por quê? Porque os fariseus e os religiosos da época eram legalistas. Eles não matavam, mas mandavam matar e criam que seriam, no juízo final, inocentados. Eles não adulteravam de fato, mas tinham o coração cheio de malícia. Eles não roubavam, mas usavam de artimanhas para obter o bem dos outros, achando que o que era proibido era apenas o roubo mesmo, com violência ou sem violência, o furto. Então, os fariseus, eles eram extremamente legalistas, e Jesus, no seu ensino do Sermão do Monte, ele resgata o espírito da lei, tornando os mandamentos mais difíceis ainda de serem cumpridos, porque Jesus os volta a um nível de cumprimento interior, de pensamento. Não é apenas não matar, é não odiar. Não é apenas não roubar, é não cobiçar. Não é apenas não adulterar, é não desejar na mente. Então Jesus traz o aspecto de santificação dos 10 mandamentos para dentro, a priori, um passo antes, na nossa mente e no nosso coração. Então, não há sombra de dúvidas de que os 10 mandamentos estão em vigor para o povo de Deus. Outra questão que surge é: quais são os objetivos então dos 10 mandamentos? Quais foram os objetivos pelos quais Deus deu estas 10 palavras, que no texto aqui é assim que está originalmente, né? As 10 palavras, que são 10 mandamentos. Qual foi o objetivo de Deus nos dar estas 10 palavras, estes 10 mandamentos, que são um resumo de toda a lei, de tudo que há de lei na Bíblia, se resume nos 10 mandamentos. Quais foram os objetivos? Pelo menos 3. O primeiro: a lei nos foi dada como um espelho. A lei nos foi dada como um espelho, tanto para refletir os atributos e as maravilhas do nosso Deus, quanto para refletir a nossa pecaminosidade. Olhando para o primeiro mandamento, nós vemos então os reflexos da perfeição de Deus quanto à sua unicidade. Deus é um. Nós vemos no primeiro mandamento a sua singularidade. Quando o mandamento dispõe: não terás outros deuses diante de mim, o ensino, o reflexo que nós temos é que nós temos um Deus apenas, que por definição não pode ser outro. É um Deus singular, é um Deus autoexistente, é um Deus que não foi criado, é um Deus que é eterno, é um Deus que é um Espírito puríssimo e infinito. A criação está dentro dele, porque ele é maior que a criação, e não há um centímetro no universo em que Deus não esteja lá. Até no inferno, a sua presença é perceptível. É um Deus imenso, maior que o próprio universo. Então, quando nós temos não terás outros deuses diante de mim, nós temos o reflexo de um Deus que é único, incomparável. Não há deuses ao seu redor, só há um Deus, e este é o Deus verdadeiro. A lei é reflexo também do aspecto cultico, da questão de que o nosso Deus é um e ele deve ser adorado corretamente. Não segundo as imaginações, não segundo a criatividade do homem. O próprio Deus declara na sua palavra a forma como ele quer ser adorado. Isso por um motivo muito simples. Se Deus deixasse ao nosso critério a adoração, nós, com um coração pecaminoso,
tenderíamos à idolatria. Todas as vezes que o povo de Deus teve iniciativas de adoração, fora da palavra, ocorreu idolatria. Lembre-se, por exemplo, do bezerro de ouro que foi feito pelo povo do Senhor. Sempre que o homem tenta fazer alguma adoração fora da palavra de Deus, ele cai para a idolatria. Então, no segundo mandamento, nós vemos refletir a essência de um Deus que exige adoração correta. Não farás para ti imagem de escultura. Deus é espírito e não admite ser transformado em ídolos de barro. Deus é espírito e não pode ser transformado em ídolos de madeira. Um dos profetas, Isaías, falando sobre a loucura da pregação, ele disse que o ser humano vai até uma árvore, derruba a árvore, corta a árvore e com parte da lenha ele aquece um fogo para esquentar a sua comida. E com a outra parte ele constrói um Deus e se ajoelha diante dessa madeira para adorar um Deus. A loucura da idolatria. Mas não apenas ídolos de barro fazem a idolatria nos nossos dias. Hoje os ídolos adorados são dinheiro, entretenimento, sexo, são ídolos modernos que habitam o coração das pessoas. Mas no segundo mandamento, quando nós lemos, não farás para ti imagem, nós temos qualquer culto com imagens abolido por Deus, proibido por Deus. Eis a razão porque nós não temos imagens aqui na nossa igreja, nem imagens de santos, de personagens bíblicos e muito menos de figuras da Trindade, porque a proibição envolve todos esses aspectos. Porque adorar a Deus por meio de imagens e figuras é falta de fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, daquilo que nós não vemos. E Cristo disse, bem-aventurados sois vós, aliás, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, aqueles que não viram e creram. Este espelho reflete também, agora no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, reflete a santidade de Deus, a santidade de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus é tão santo que até o seu nome deve ser preservado. E este é o primeiro pedido que nós fazemos na oração dominical, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, é o vocativo, santificado seja o teu nome. Pai, que o teu nome seja santo, que o teu nome seja santificado na minha vida, na nossa vida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus é tão santo que até o seu nome deve ser preservado. E nós não podemos colocar o nome de Deus em piadas, em histórias engraçadas, em coisas que são passadas pela internet. O nome de Deus é reservado. Assim como nós respeitamos o nome do nosso pai e da nossa mãe, e não admitiríamos que alguém fizesse piada com o nome do nosso pai ou da nossa mãe, muito mais não admitimos que alguém faça piada, galhofa, gracinha com o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, é um espelho que reflete a santidade de Deus. O quarto mandamento reflete um Deus que deve ser adorado durante um dia inteiro. Deus nos dá 7 dias, e Ele determinou já na criação, Ele fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele parou, Ele descansou, Ele abençoou o 7º dia. E quando nós vamos aqui para o nosso texto, em Êxodo 20, não é um novo mandamento que está sendo dado, é por isso que tem lembra-te, verso 8, lembra-te do dia de sábado, porque ele foi instituído na criação, como um mandamento já para determinar os dias e como nós deveríamos agir numa sequência de 7 dias. Um dos dias deveria ser santificado ao Senhor.
E nós deveríamos parar, descansar e adorar a Deus neste dia, não em metade do dia, mas no dia inteiro. Com a ressurreição de Cristo, nós temos, a partir da ressurreição de Cristo, todos os textos do Novo Testamento mostram a igreja primitiva agora se reunindo, não mais no sábado, mas no primeiro dia da semana. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, na sequência ele aparece no primeiro dia da semana aos discípulos que estão trancados. 8 dias depois, e o judeu contava o dia, num outro domingo ele aparece a Tomé, e você vai encontrar no Novo Testamento, agora os discípulos não mais reunidos no 7º dia, e uma prova evidente disso está em Atos capítulo 20, quando Paulo passa uma semana ali com o povo, Atos 20 verso 6, mas é no primeiro dia que eles fazem o culto. Atos 20, verso 6 diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E segue-se uma descrição de um culto, em que Paulo exagerou ou pregou, prolongou-se no seu sermão, e um jovem adormeceu, caiu, morreu e foi ressuscitado, um jovem chamado Eutico. Mas observe, no verso 6 é dito que eles passaram uma semana, o sábado inclusive passou, e eles deixaram passar, mas o culto foi feito no primeiro dia da semana. Então, este e outros textos nos mostram no Novo Testamento que a ressurreição de Cristo foi um evento tão extraordinário, um evento que foi como que uma nova criação, que fez com que o 4º mandamento não fosse cancelado, mas que agora o dia se tornasse o primeiro dia da semana. E essa prática foi tão abundante nos primeiros dias, que o primeiro dia da semana recebeu um apelido, o dia do Senhor, o dia do Senhor. E é daí que vem a nossa palavra, inclusive na língua portuguesa, domingo, que significa Dominis Dei, o dia, não exatamente assim, mas em latim significa o dia do Senhor, literalmente, o dia do Senhor. Então, meus irmãos, o mandamento continua sendo cumprido quando nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Trabalhamos 6 dias e descansamos 1. O 4º mandamento reflete então um Deus que deve ser adorado. Numa sequência de 7 dias, nós pegamos um dia para adorá-lo. Reflete também como um espelho puríssimo no 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Este espelho puríssimo reflete a nossa pecaminosidade, porque pai na Bíblia tem um sentido além do progenitor, mas também das autoridades. Algumas vezes na Bíblia você encontra personagens referindo-se aos seus pais, referindo-se a Abraão, Isaque e Jacó, autoridades. Então, honrar pai e mãe tem o primeiro sentido de honrar os nossos progenitores, mas também as autoridades. E este espelho puríssimo, limpíssimo, reflete aqui a nossa rebeldia, a nossa desobediência, a tendência do nosso coração de, quando vê uma lei, desobedecer e ficar tentado a desobedecer. A rebeldia que o pecado trouxe para o nosso coração é refletida aqui neste espelho da lei. No 6º mandamento nós temos o nosso ódio, a nossa raiva refletida, a nossa inimizade. Cristo ensina que ter raiva e odiar já é assassinar o próximo no coração. E este espelho puríssimo que é a lei, quando diz não matarás, está dizendo justamente por conta do nosso coração pecaminoso. Ora, se nós não tivéssemos sentimentos de raiva, de ódio, de morte, não seria necessário o mandamento.
Os mandamentos vêm por causa da pecaminosidade do nosso coração. O 7º mandamento, não adulterarás, revela nesse espelho a nossa inclinação ao adultério, à sensualidade, à imoralidade, aos desejos lascivos, à malícia. Reflete esta tendência nossa. O 8º mandamento é refletido neste espelho de Deus, que é a sua lei, mostrando a nossa inclinação a querer o que é dos outros, a ganhar as coisas de um modo fácil, o não furtarás, a obter ganhos com trapaças, com coisas que não estão dentro da lei, sem trabalho, desrespeitando o que é dos outros. Essa é a nossa tendência, de conseguir as coisas com ganho fácil, sem o suor do nosso rosto. Então, quando a lei fala não furtarás, todos os pecados envolvendo aqui desonestidade, ganho ilícito, ganho sem trabalho, tudo está envolvido aqui e mostra um coração nosso disposto a isso. Qual seria se nós, imaginando aqui absurdamente, se nós fizéssemos uma pesquisa com todos os habitantes do nosso país sobre ganhar algo de forma ilícita sem que as autoridades soubessem. Olha, aqui nós temos uma forma de você ganhar muito dinheiro, é ilegal, mas as autoridades não vão saber. Você vai conseguir fazer isso aqui por baixo dos panos. Qual seria o percentual dos brasileiros que negaria um ganho fácil assim, ainda que ilegal? Seria um percentual muito pequeno que negaria não ganhar um dinheiro falso. O mandamento está falando exatamente disso, está refletindo essa nossa tendência de ganhar coisas de modo ilícito. O 9º mandamento reflete a nossa falta de controle com a língua. Não dirás falso testemunho, a mentira, a calúnia, a difamação, a maledicência, todos os pecados da língua estão aqui, e este espelho reflete a nossa pecaminosidade. E por fim, este espelho reflete a nossa cobiça, que dos mandamentos todos é o pecado mais interno. A cobiça, ela pode ser revelada, mas é o pecado mais interno. A pessoa pode ser altamente cobiçosa e disfarçar e não revelar. A pessoa pode ter o dinheiro e o conforto e os ganhos materiais muito bem escondido dentro de si, sem mostrar exteriormente. A cobiça é o pecado mais interior que nós temos aqui no mandamento, mas ela é igualmente proibida por Deus. Não cobiçarás. E nós temos exemplos aqui, né? Não cobice a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, os meios de produção, né? Os bens alheios. Observe como a lei de Deus nos chama para uma santificação interior, porque se você não tiver cobiça no teu coração, você já está santificando e preservando a própria fonte. Então não cobiçarás. Mas a lei, neste seu primeiro objetivo de ser um espelho, reflete esta nossa tendência gananciosa, cobiçosa, de confiarmos mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Assim, meus irmãos, este é o primeiro objetivo da lei, nos servir de espelho. Um segundo objetivo é nos servir de espada. Primeiro, espelho. Segundo, espada. A espada, ela é sempre mostrada na Bíblia para refrear o mal. A espada tem sempre esse sentido de uma autoridade para refrear a impiedade. A lei, então, através dos seus castigos e ameaças, serve para refrear o mal. E a lei moral, o resumo aqui dos 10 mandamentos, estabelecem limites para que o homem respeite tanto a Deus quanto ao seu próximo. Coloca limites para que nós não avancemos. Então, nos 10 mandamentos, o aspecto da espada refreia o nosso mal no que diz respeito à santidade de Deus. Na primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos.
e refreia o nosso mal no que diz respeito à segunda tábua, que são os mandamentos que têm relação horizontal com as pessoas. Então, é pelo honra teu pai e tua mãe, que a lei, como uma espada, ela refreia a nossa tendência a desobedecer, não apenas os progenitores, mas a todas as autoridades. A lei coloca essa espada dizendo: não desobedeça. Não desobedeça pai e mãe, e não desobedeça às autoridades. É uma espada que impõe o respeito à vida. No sexto mandamento, não matarás. Nós não devemos matar porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando alguém assassina uma pessoa, em primeira instância está assassinando o reflexo de Deus naquela pessoa. Está fazendo cessar o reflexo de Deus naquela pessoa, porque todo ser humano ainda mantém reflexos da imagem e semelhança de Deus. Então é uma espada dizendo: a vida pertence a Deus, você não pode tirá-la. Você não pode tirar a própria vida, porque ela não é tua, por meio do suicídio. E você não pode tirar a vida dos semelhantes, porque ela também não é sua. E você não pode tirar a vida nem de modo abrupto e nem de modo progressivo. Como é que alguém tira a vida de modo progressivo? Ingerindo remédios em abundância, não cuidando da sua alimentação, tendo vícios ou ingerindo substâncias que vão matando aos poucos. Então, tirar a vida envolve não tirar a vida de modo abrupto, mas também não de modo progressivo. Nós devemos cuidar da vida que Deus nos deu, porque ela é uma dádiva do nosso Deus. E aqui nós temos a lei como espada, dizendo: não tire a vida, não tire a vida. Nós temos também, no próximo mandamento, a espada da lei dizendo: respeite as relações familiares. Não tire a mulher do próximo, não adultere. Respeite a santidade da família. Nós vivemos num país em que a família é atacada diuturnamente, em todos os minutos. Este mundo que tem um maligno sussurrando pensamentos e ideias, ele tem total interesse em destruir a família, já na sua configuração básica, homem e mulher, não é? Mas nós temos a lei de Deus dizendo: respeite a família, não adulterarás. Um homem e uma mulher, este é o padrão de família apresentado por Deus. E todas as vezes em que houve bigamia, monogamia, homossexualidade, no decorrer da história, foram condenados por Deus. Não importa se foi Davi que adulterou, foi condenado. Não importa se foi Salomão que foi polígamo, Deus o condenou. Não importa se foi Abraão ou qualquer patriarca que teve mais de uma esposa, nunca foi aprovado e abençoado por Deus. Pelo contrário, basta ler as histórias para você perceber que frutos podres estes irmãos nossos colheram por terem quebrado o mandamento da monogamia, por terem tido mais de uma esposa. Deus nunca concordou com isso, Deus nunca autorizou isso. O padrão sempre foi um homem e uma mulher. Deixará o homem a sua mulher, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e formarão os dois uma só carne, uma só carne. Então, é uma espada dizendo: a família tem que ser respeitada. É uma espada dizendo: a propriedade deve ser respeitada. No não furtarás, é o respeito à propriedade do outro. Não furtarás. É uma espada colocando limites para a nossa preguiça. O dinheiro o dinheiro deve ser obtido com o suor do nosso rosto, com trabalho, não com ganho fácil, não pegando o que é do outro, seja no roubo mais primitivo ou nos roubos sofisticados, com contratos com letras pequenas, golpes, etc, etc, etc. É a espada de Deus colocando limites para que a propriedade seja respeitada.
é o não furtarás. No 9º mandamento, não dirás falso testemunho, é a espada de Deus colocando limites às nossas palavras, defendendo a verdade. A verdade é um dos pilares da sociedade, a verdade deve ser protegida, por isso, não minta, não dê falso testemunho, é a espada de Deus dizendo, é a verdade e só a verdade. E por fim, é a espada de Deus para conter a ganância das nações, a ganância das pessoas, não cobiçarás. É a espada de Deus dizendo, o que é do outro, nem cobice. É o respeito àquilo que é do outro, é o respeito à propriedade também, o 10º mandamento. Meus irmãos, a lei de Deus é uma espada. Romanos 13, 3 e 4 dizem assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o segundo objetivo da lei de Deus é ser-nos uma espada. Ela é espelho e ela é espada. Observe que espelho não salva, espelho só mostra. Observe que espada não salva, espada coloca limites. É aqui que vem o terceiro objetivo da lei, nos ser como um professor, nos servir de professor. Gálatas 3:24, Paulo escreve, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio era um escravo, um profissional responsável pelo ensino. Aqui esse texto, no grego em que foi escrito, traz a palavra paidagogos, de onde veio o nosso pedagogo. Por isso eu falei em professor, porque é professor mesmo. Aio, paidagogos, professor. A lei é o nosso, ou é a nossa professora, para nos guiar ao ensino e nos guiar a Cristo, como Paulo está dizendo, de maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o espelho não nos salva, a espada não nos salva, mas o professor nos conduz a Cristo para que nós sejamos salvos. A lei, ela avulta o nosso pecado, mas ela nos guia a Jesus Cristo. É pela lei que nós somos conduzidos ao nosso Senhor Jesus. A lei aponta para o nosso pecado como espelho e ela nos conduz para Cristo. Veja Romanos 8, 1 a 4, diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo que foi impossível a lei nos salvar, porque ela estava enferma pela carne, porque nós, enfermos pelo pecado, nunca poderíamos cumprir a lei perfeitamente. Ora, se houvesse essa possibilidade de nós cumprirmos a lei perfeitamente, nós seríamos salvos. A lei salva, basta cumpri-la perfeitamente. O ponto é que nós já nascemos com o pecado. É impossível nós cumprirmos a lei. Bebês pecam, crianças pequenas pecam. Antes mesmo de falar e de andar, elas já estão pecando. Quem é pai sabe disso, de forma prática, não é? Então, é impossível que nós sejamos salvos pela lei, não porque a lei não salva, ela salva, basta cumpri-la perfeitamente, e nenhum de nós consegue cumprir, porque nós nascemos em pecado.
Eis a razão porque Cristo não veio apenas para morrer numa cruz. Cristo não pisa na terra e fala: onde é que está a cruz para eu morrer por vocês? Não, Ele vive uma vida inteira de obediência. A justiça ativa de Cristo é importante, porque aquilo que Adão não conseguiu fazer, Cristo conseguiu fazer durante 3 anos no seu ministério, e durante toda a sua vida, os 33 anos, Ele cumpriu a justiça de Deus, cabalmente, aquilo que Adão e nem nós conseguimos fazer. Então observe que a lei, ela não podia nos salvar, não por culpa dela, mas por pecaminosidade nossa, mas ela nos conduz a Cristo, ela nos mostra o que nós devemos fazer para alcançar a salvação. Agostinho disse que a lei nos conduziu à graça, para que a graça nos trouxesse de novo a lei. Este é o caminho. A lei nos leva para a graça, e aí nós somos salvos por Cristo. E aí nós voltamos para a lei, não para buscar salvação, mas para vivermos como Deus quer que nós vivamos. Porque a lei é perfeita, é boa e é agradável, e é aquilo que Deus quer que nós vivamos. Ora, se nós nos esforçarmos para cumprir os 10 mandamentos, nós seremos varões e varoas, homens e mulheres, agradando o nosso Deus, porque Deus quer que nós o obedeçamos, Deus quer que nós cumpramos os mandamentos. Cristo disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É assim que nós nos aproximamos em obediência. João Calvino, falando sobre Gálatas 3, que nós lemos, 24, nos disse que a lei era a gramática da teologia, que depois de levar seus alunos por um breve caminho, os entregou à fé. A gramática da teologia, que levou os seus alunos até a fé. Meus irmãos, concluindo, os 10 mandamentos são a lei de Deus, da forma mais perfeita que uma lei pode ser apresentada. Uma lei completa, uma lei que tem deveres tanto para com Deus, os 4 primeiros mandamentos, como os deveres para com o nosso próximo, os 6 últimos mandamentos. Uma lei que serviu de base para as constituições e os códigos legais do mundo inteiro. Uma lei que nos é espelho, porque mostra a grandeza e as perfeições de Deus e mostra a nossa pecaminosidade. Uma lei que é espada, porque impõe limites e fala de penas. E uma lei que é um aio, um paidagogos, um professor a nos conduzir a Jesus Cristo. Eu termino com as palavras de Thomas Watson. Ele escreveu o seguinte: eu pensava que tinha de obedecer à lei e fui a Moisés para resolver a questão, e ele imediatamente me derrubou. Eu sabia que merecia isso e não reclamei. Preparei-me e novamente fui a ele. Com um baque ainda mais severo, segunda vez, ele me derrubou no chão. Fiquei surpreso e implorei que ele me escutasse, mas ele me expulsou do Sinai e não me deu nenhuma satisfação. No meu desespero, fui até ao Calvário. Ali encontrei quem teve piedade de mim, perdoou meus pecados, encheu meu coração do seu amor. Eu olhei para ele e sua misericórdia curadora penetrou todo o meu ser e curou minha moléstia interna. Agora voltei para Moisés para lhe contar o que acontecera. Ele sorriu para mim, cumprimentou-me e me recebeu com grande amor. Desde então ele nunca mais me derrubou. Fui por meio do Calvário até ao Sinai, e todos os seus trovões estavam silenciosos. A lei nos conduz a Cristo, e Cristo nos coloca de volta para a lei. Não para que nós temamos a lei, mas para que agora com alegria nós a obedeçamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça amar a sua lei, a viver em obediência ao nosso Deus. A lei não nos salva,
mas ela é um reflexo da salvação que foi operada em nós. A obediência à lei é um reflexo da salvação que foi operada em nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.